Galera, bom dia. Galera, muitos eletricistas não sabem, por isso a gente coloca uns vídeos para mostrar, gente, ó. Porque, quando alguém te pergunta, por que a tensão é 127, 220 e em alguns lugares é 380? Isso tem a ver, galera, com a defasagem das fases, que as fases são defasadas a 120 graus, tá? É isso aqui, ó. Enquanto a fase R está indo em um sentido, a S está indo em outro e a T está indo em outro, ó. Então, elas nunca se encontram para se anularem, tá? Então, quando esta fase estiver vindo, esta fase está vindo, esta fase está vindo, nós teremos a relação entre as tensões, que é a raiz de 3. Então, quando alguém te perguntar por que 127, 220 ou 380, 127 porque é 127 vezes a raiz de 3. Quem é a raiz de 3? É 1,73, a raiz quadrada de 220, de 3 é 1,73. Você vai botar 127 vezes 1,73 dá 220 volts, tá? Por isso 220 volts. E 220 volts vezes 1,73 dá 380 volts. É assim que é feito. A grande maioria, 90% ou 99% dos eletricistas não sabe explicar sobre isso, tá, galera? Então preste atenção. Esse fechamento aqui, ó, nós temos na Bahia, por exemplo, aqui na região central, na capital, nós temos um fechamento em estrela, tá, galera? Esse fechamento estrela, nós temos a fase R, S e T, tá vendo? Entre R e S, tá vendo? Nós teremos 220 volts. Entre R e S ou T, qualquer uma dessas fases, e o neutro que sai aqui do centro, ó, porque aqui nesse meio, ó, onde se anula as cargas, tá vendo? A carga vem daqui, a carga vem daqui, a carga vem daqui, não tem para onde ir, elas se anulam aqui. Quando se anulam aqui no transformador, saímos aqui, ó, o neutro, ó, esse cabo de neutro, que é onde vai lançar aqui para a gente ter o 127. Entre o neutro e a fase, vamos ter 127. Entre o neutro e a outra fase, 127. Entre o neutro e a outra fase, 127. Entre a fase e a fase, 220, tá? É assim que funciona. E aqui o transformador, no centro dele, está aterrado, ó, para que esse neutro seja realmente zero, tá, galera? Então, a tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, a tensão de fase é 220 dividido por 173, a tensão de fase é 127, tá? A linha é entre o neutro e a fase, tá? E a tensão de linha, que é entre as duas fases, é a tensão de fase vezes raiz quadrada de 3. Então, a tensão de linha é igual a 127 vezes 1,73. Não botei a vírgula não, né? 1,73 aqui. Que dá 220 volts. Então, essa é a tensão de linha. É entre as duas fases. Chama-se tensão de linha, tá, galera? Vamos para aqui. Nós temos a fase RST chegando no disjuntor aqui, trifásico, tá? Aqui geralmente a gente vê ligação monofásica e bifásica, mas tem também trifásico para algumas casas aí com a carga um pouco maior, tá? Então é RST. Mas eu posso ter aqui, no caso, na Bahia, aqui na região central aqui, um trifásico ligando as minhas lâmpadas. Não, minha lâmpada só vai ser ligada em monofásico ou bifásico. As duas tensões que nós temos aqui, tá? Residência não vamos ter, indústria nós vamos ter, tá? E aqui eu vou falar aqui mais para frente. Então aqui, ó, nós ligamos a primeira lâmpada, a fase e o neutro. Então aqui eu tenho 127. Eu liguei a segunda lâmpada, passando pelo disjuntor aqui bifásico, onde tem as duas fases entrando nessa lâmpada. Ela é uma lâmpada em 220 volts. Eu botei aqui 220 volts, 127 volts. Pronto. Ela fica em 220 volts a ligação dela. Tem que ser a lâmpada compatível com a tensão de 220, ela vai funcionar, tá? Então, galera, mas se aqui eu tenho um pequeno comércio, uma indústria, alguma coisa, eu quero ligar o meu motor trifásico. Meu motor trifásico está dizendo que é um trifásico 380/220. Se é 380/220, eu posso ligar aqui em 220. Então, eu vou trazer as fases R, S, T aqui, ó. Vou ligar a bobina 1, tá vendo? Com a 6, tá? A 2 com a 4 e a 3 com a 5. Pronto. Estará funcionando aqui meu motor em 220. Essa relação, como o que eu recebo é em estrela, essa relação agora vai ser em triângulo aqui, ó. Eu vou usar A1 com A6, vou fazer o fechamento aqui, ó. Interligar A1 com A6. Vou interligar aqui agora 3 com 5 e 4 com 2, né? Eu fiz agora um triângulo, ou delta, como se chama delta, né? E aí eu consegui ligar meu motor em 220. O meu motor que é trifásico em 380 ou é trifásico em 220, eu consegui ligar. Ah, Paulo, mas eu peguei esse motor e levei para São Paulo, por exemplo. O que acontece agora em São Paulo? Em São Paulo eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu mesmo sistema, tá? Só que ele agora, ó, ele é um sistema que ele é em 380 volts, tá? Então a tensão entre fase é igual a tensão de linha. E a tensão de linha é igual a tensão de fase dividida por raiz de 3. Então, quando meu transformador lá, ó, quando eu saio, ele sai aqui do centro, ó, eu tenho as fases aqui, tá? Oh, perdão, essa aqui não. Ele chega em triângulo, tá? É a ligação aqui em triângulo, ó. Certo? Só quando eu vou fechar meu motor, eu vou fechar ele em estrela, certo? Aqui é fechamento do motor, tá? Mas antes, deixa eu chegar aqui primeiro. Quando eu for ligar minha lâmpada, todas as minhas lâmpadas em São Paulo, eu só vou conseguir ligar em 220. Eu não tenho 127 aqui, com essa relação em 380. Eu não tenho 127, tá? No meu transformador vai sair um neutro aqui do meu delta lá. Ele vai escolher uma das pontas do delta para trazer
o neutro, para equilibrar as cargas de residência. Indústria não, indústria é carga equilibrada, então vai utilizar as 3 fases aqui, que ela vai ter o equilíbrio aqui, ó, como eu falei, tá? A defasagem de 220, certo? Então aqui, ó, eu pego o neutro, vou até a lâmpada, eu pego uma fase, vou até a lâmpada, eu tenho 220. Eu boto 240 aqui, meu povo, misericórdia, 240, 220, tá vendo? Vou ter 220, vou ter 220, certo? Ah, Paulo, mas 240 pode acontecer de você medir 240 quando se tiver um desequilíbrio aqui na rede, ó. Aí tem que chamar a concessionária para ver, tá um desequilíbrio na rede de 240, outra fase dessa vai dar menos. Existe lá um fechamento onde tem uma fase mais alta e as 2 fases iguais, tá? Aí é um outro caso. Mas vamos aqui agora. E aí eu pego o mesmo motor que eu trouxe da Bahia, vou fechar aqui, ele é 380/220. Só que lá eu fechei ele em 220, aqui eu vou fechar ele em 380, porque eu tenho essa possibilidade. Então eu vou pegar as 3 fases aqui, ó. Vou o quê, ó? Eu vou jampear as 3 bobinas aqui, ó, 4, 5 e 6, e vou meter a fase no 1, 2 e 3, ó. Eu vou transformar aqui o que eu estou recebendo em delta, que é aqui em delta, ó, nesse triângulo, e vou transformar agora aqui na estrela, certo? Porque é o contrário. Então eu transformei na estrela, eu peguei aqui, ó, eu levei a fase R aqui, ó, na bobina 1, a fase S na bobina 2 e a fase S na bobina 2 e a fase T na bobina 3, pronto, fiz o fechamento, e aqui no meio, no centro, eu vou ter, ó, 4, 5 e 6, tudo juntinho aqui, ó, certo? Então, o meu motor vai funcionar aqui com essa tensão aqui, 380 volts, certo? O mesmo motor que é para 380, 220 vai funcionar aqui. Porém, minhas lâmpadas, todas as minhas cargas aqui vai ser em 220 volts, tá? Paulo, e como é que eu posso ligar um iFry que eu levei minha, que é em 127 volts? Aí você vai ter que pegar um transformador, certo? Galera, porque aqui você só vai ter essa tensão aqui, 127, 220 volts. Aqui na Bahia, não, você tem aqui, ó, você tem o 127 e 220. Você trouxe sua geladeira lá de São Paulo, você vai ligar aqui no 220, ó. Certo? Tá, 127 você trouxe do interior, vai ligar em 127, tá? Aqui na Bahia tem essa possibilidade melhor do que em São Paulo. São Paulo a possibilidade é essa. Para residência, para indústria você vai ter aqui 380, certo? Então, galera, é sobre isso. Lá viu com um vídeo grande, certo? Mas assim, para tentar explicar a relação entre 127, 220 e 380, que não é dobrando. Tem pessoas que pensam que dobra 127 mais 127 dá 200 e pouco. Aí tem gente que fala que é 110, porque 110 mais 110 220, não é isso. 110 é uma outra forma de fechamento no transformador, tá? Eles reduzem lá para dar 110. Mas o cálculo correto da tensão é 127, 220, tá? E a nossa relação aqui de vai e vem da corrente alternada é 60 Hz, tá, gente? Nós temos 60 Hz.